Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Então abra sua Bíblia no livro de Neemias, por favor. Hoje nós vamos expor o capítulo 6, versos de 1 a 9. Neemias 6, de 1 a 9. Então abra aí, por favor, a sua Bíblia comigo. Neemias capítulo 6. Ok, todos acharam? Ok? Vamos lá? Acompanhe a leitura então, por favor. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas, os portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Até aqui. Então, o tema que eu quero tratar com vocês é como enfrentar os velhos inimigos com novas caras, com novas faces. Bom, acho que todos vocês sabem que o livro de Neemias é o livro da reconstrução. Jerusalém já estava há mais de 140 anos debaixo de escombros. Jerusalém tinha sido atacada e destruída no ano 586, na época do poderoso Império Babilônico. A cidade tinha sido arruinada, o templo tinha sido destruído e o povo tinha sido levado embora para o cativeiro. Os que sobraram e ficaram para trás estavam diante de grande pobreza e miséria e desprezo. Ninguém acreditava mais que aquela cidade pudesse ser reconstruída. Os inimigos cercavam a cidade e não tinham qualquer interesse que ela fosse reconstruída. Quando Neemias recebe a visita de Anani, lá em Suzã, na cidadela de Suzã, ele que era copeiro do rei Artaxerxes, ao ser informado sobre a situação, ele ora, ele chora, e ele se coloca nas mãos de Deus, para ser o instrumento de Deus na reconstrução da cidade. E então ele recebe permissão do rei, provisão do rei, ele chega, examina, investiga, diagnostica o problema, conclama a liderança e o povo
para cobrarem ânimo e reconstruírem os muros, a obra começa. Mas nunca sem oposição. E aqui penso tem um princípio. Não se faz a obra de Deus sem oposição. A obra de Deus sempre vai despertar nos inimigos fúria. Então não espere ventos calmosos enquanto você está fazendo a obra de Deus. Não espere tranquilidade. Não espere tapinha nas costas. Não espere elogios. Não espere congratulações. Você vai enfrentar oposição. E eu queria, antes de entrar na exposição do texto lido, só fazer uma retrospectiva de que tipo de problema eu já tinha enfrentado até então. Então, com a Bíblia aí aberta, ou com o seu telefone ligado aí no texto, veja que começa lá no capítulo 2, versículo 10. Quando ele chega e as pessoas começam a saber que ele veio ali para reconstruir, está escrito assim: disso ficaram sabendo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Segundo lugar, olha capítulo 2, versículo 19. Está escrito assim: porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Agora olha capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou, e escarneceu dos judeus. Agora olha o capítulo 4, versículo 2. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão a casa dos montes, dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Olha o verso 3. Então com ele Tobias, o amonita, e disse... Estava com ele a Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará seu muro de pedra. Agora olha o capítulo 4, versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar contendas ali. Agora olha capítulo 4, versículo de número 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Agora olha o capítulo 4, versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Agora olha o capítulo 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos. Agora preste atenção, que é o resto dos nossos inimigos. Agora já é o pacote inteiro. Agora junta todo mundo. É a última cartada. Vocês perceberam, irmãos, que tem desagrado, tem desprezo, tem zombaria, tem indignação, tem escárnio, tem humilhação, tem chacota, tem confusão, tem violência, tem boataria. Agora os inimigos se juntam todos, se mancomunam. Vocês acham que quando a igreja avança, desperta a fúria do inimigo? Desperta a fúria do mundo? Sim, claro. Então, agora eu quero entrar no texto. Vamos ver as estratégias do inimigo para paralisar a obra de Deus. Primeira estratégia, está aí no versículo 2. Vamos juntos comigo, verso 2? Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Eu chamo isso aqui no versículo 2, na parte inicial, de tentar distrair os obreiros de Deus. Está todo mundo lá na obra,
O que já foi feito até agora? Os muros. Todos levantados. O que está faltando ainda? As portas de acesso à cidade. Então, nós estamos falando quase que como que é de acabamento da obra, o arremate da obra. E agora todos estão mancomunados, todos os inimigos. Só que a proposta agora não é ir lá para atacar. A proposta agora é um convite para sentar à mesa. Veja, irmãos, que o diabo, ele muda de tática, ele tem muitas facetas, ele tem muitos arsenais. É por isso que você encontra lá em Lucas capítulo 4, que o diabo tentou Jesus no deserto e o deixou até momento oportuno. E ele voltou com outras baterias e com outras estratégias, com outras ciladas. Se não funcionou, desprezo, zombaria, indignação, humilhação, chacota, confusão, violência, boataria e tal, quem sabe o diálogo resolve? Já não dizia o ditado aí, você não pode com o inimigo, denuncie a ele. Isso é uma proposta sedutora, isso é uma proposta sutil, isso é uma proposta perigosa. O diabo é mais perigoso na voz sedutora da serpente do que com o rugido do leão. O diabo é muito mais perigoso quando ele tenta sentar com você à mesa. Vamos bater um papo. A intenção dele não mudou. A intenção está clara. Qual é a intenção que está escrita aí? Versículo 2: porém, intentavam fazer-me mal. Essa é a intenção. Mas o que tem na boca? Vem, vamos sentar. Vamos reunir. E sabe, irmãos, qual o problema aqui? É que muitas vezes o inimigo tenta nos distrair, tirar-nos do foco. Deixa eu lhes dar 2 exemplos disso. O primeiro deles, eu vou citar lá do 1 Samuel 17. O segundo, lá de Lucas 9, da transfiguração. Vamos pegar primeiro o texto de 1 Samuel 17. Quando Davi chegou no acampamento, onde estava tendo uma guerra com os filisteus, os soldados de Israel já estavam fugindo do gigante Golias há 40 dias. 2 vezes por dia. E Davi quer saber que negócio é aquele, que é a debandada geral. Aí falaram, olha Davi, tem um gigante aí que ninguém enfrenta não, o cara é louco, o cara é grande, o cara é maluco. Então a coisa, enfrentá-lo é assinar o testado de óbito, morre mesmo. Todo mundo está fugindo. Aí o Davi pergunta assim, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí o irmão de Davi, o mais velho, o Eliabe, se encosta no Davi. E diz a Bíblia que acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Bem conheça a tua presunção, veja a tua maldade, estás aqui apenas para espiar a peleja. O Davi, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Aí você começa a perceber que, muitas vezes, esses são os inimigos da obra, são os críticos da obra, e eles vêm para querer discutir com você, ou para dialogar com você, ou para humilhar você, ou para distrair você. Se você gastar tempo com essas pessoas, você larga a mão do trabalho. Diz a Bíblia que Davi o deixou e foi para outra pessoa e falou a mesma coisa. Em outras palavras, não gaste suas energias com os críticos. Não gaste suas baterias com quem quer tirar você do foco do trabalho de Deus. Não fica a discutir com eles, nem a dialogar com eles. Concentre-se no que Deus chamou você para fazer e faça. Segundo exemplo. Vocês se lembram que quando Jesus subiu o monte da transfiguração, subiram 3 com ele, Pedro, Tiago e João. Os 9 outros ficaram no sopé do monte. Lá tinha uma grande multidão. Lá tinha um pai aflito com um filho endemoniado, precisando de ajuda. Pediu aos discípulos, eles não puderam.
E aí você vai encontrar em Marcos que a razão que eles não puderam, não tinham poder, não estavam orando, não estavam jejuando, não estavam libertando o cativo, é porque eles estavam discutindo com os escribas. Ô, irmãos, tem hora que discutir a obra não é o foco. Tem muita gente hoje discutindo a obra, quando Deus nos chamou para fazer a obra. Então, os discípulos perderam o foco. Eles saíram do fronte do trabalho para discutir com os críticos do trabalho. E por isso eles não tinham poder, e por isso eles frustraram aquele pai que veio buscar ajuda neles. Distração dos obreiros. Olha ainda aqui, o que eles propõem? Vem, encontremo-nos nas aldeias do vale. Eles não dizem assim, vem, guerriemos, vem, lutemos, vem, vamos ver quem é mais forte. Não, vem, encontremo-nos. Encontro é o quê? Uma reunião, ao redor de uma mesa. É você dar as mãos. Agora, em que lugar que estão propondo a reunião? Ali no sopé da montanha? Ali no sopé da muralha que estava sendo construída? Não, no Vale de Ono, lugar neutro, longe de Jerusalém. Eles querem tirar o Neemias do local de trabalho, levá-lo para um local onde ele não tinha proteção, onde ele não tinha gente para cercá-lo com o seu cuidado, para ali destruí-lo e matá-lo. Então preste atenção que muitas vezes o inimigo quer tirar você, não só do trabalho, mas do lugar de segurança, do lugar de proteção. Qual era a intenção dele? Versículo 2, intentava o quê? Fazer-me mal. Você acha que o inimigo tenta fazer bem para você? Alguma vez ele tentou fazer bem? Ele pode ter uma palavra de fazer bem, mas no final é sempre fazer mal. Agora, vamos ver outra estratégia do inimigo? É vencer os obreiros pelo cansaço. Olha o versículo 4 comigo. Pode ler comigo 4? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, até aqui. Ô gente, essa perseverança, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, é para vencer o camarada o quê? Cansaço. O que aconteceu com Sansão e Dalila? Vocês lembram? Ô Sansãozinho querido, conta para mim seu segredinho. Se você contar, eu vou te arrebentar todo. Mas você é tão lindo que se você contar, você está no meu colo. Ele disfarçou, não, está aqui. Ah, Sansão, você me enganou. Conta a verdade, vai. Não, está ali. Ah, Sansão, você está brincando comigo, você não me ama não. Se você me ama, você me conta. Sabe o que está escrito lá? Sansão foi tomado de uma impaciência de matar. Impaciência mata o cara. Esse negócio, não tem um ditado popular que água mole em pedra dura, tanto bate, é que fura. Vem, Neemias, vem. Vou não. Ô Neemias, vem. Vou não. Ô Neemias, vem. Vou não. Neemias, vem, cara. Vou não. Vocês acham que tem proposta ainda hoje assim para pegar o coração da gente? Hã? Na primeira vez você diz não, na segunda vez quer dizer, vou pensar, quem sabe? Daqui a pouquinho você está cedendo. Vencer o obreiro pelo cansaço. Cuidado. O inimigo é perseverante, você precisa ser mais. Outra artimanha. Falar mal dos obreiros. Olha versículos 5 a 7 comigo aí. Então, vamos dizer, já que a proposta A não funcionou, vamos partir para a proposta B. Pensar os inimigos. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço. Não existiu não.
o qual trazia o que na mão? Carta aberta. Esse negócio de carta aberta é um negócio complicado, não? Até hoje isso é complicado. Hoje o papelório não é mais papel impresso. O papelório hoje está onde? Na internet. O cara solta um negócio na internet. Sabe Deus onde isso vai parar. E o que tinha nessa carta? Qual era o teor dessa carta? Versículo 6. Entre a gente se ouviu. Olha, gente, toda boataria não tem endereço certo. Alguém está falando, todo mundo está falando, ouvi falar, andam dizendo, comenta-se por aí. Até em corredor de igreja você escuta isso. O pessoal está comentando, mas quem é o pessoal? Tem que perguntar quem é o pessoal. Às vezes tem uma pessoa que falou, todo mundo está falando. Cuidado com isso. Então, sempre que alguém vier trazer recado para você, o pessoal está comentando, você tem que falar, quem é? Fala aí, quem é a pessoa? Vamos lá. Se está falando, vamos lá. Mata a cobra e mostra o pau logo. Resolve o assunto, mata no nascedouro, senão vira fofoca, senão vira boataria, senão fermenta todo mundo, atormenta todo mundo. Olha a carta aberta aí, gente. O que está escrito? Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu, agora se toca, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, a motivação de reedificar o muro. E segundo se diz, olha aí, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E mais, e puseste profetas para falar a teu respeito, contratou até religiosos para dar profecia falsa. Em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. Agora vem a ameaça. O rei, quem é o rei? Rei Artaxerxes. O rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Agora vem o xeque-mate. Vem, pois, agora. Consultemos juntamente. Isso é chantagem? Isso é ser bandido? Isso é ser marginal? Isso é criminoso? Isso é espalhar boataria para macular, para formar uma opinião equivocada dos fatos, distorcendo os fatos, para alcançar um propósito. Qual era o propósito deles mesmo? Fazer parar a obra e tentar fazer mal a Neemias. Oh, irmãos amados, esse é um problema que até hoje é possível acontecer. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Muito cuidado. Palavra falada é como uma seta que solta, não volta mais. Volta mais. Ora, quando uma pessoa fala, e a intenção já é má no nascedouro, então é mais desastroso ainda. Na linguagem de Tiago, isso é uma fagulha numa floresta. Nós estamos assistindo aí o drama dos incêndios na floresta amazônica. Há muita suspeita que no meio de toda essa tragédia toda, tem muita gente que maliciosa e maldosamente também está incendiando só para ver o circo pegar mais fogo. Uma palavra pode ser um incêndio. Um palito de fósforo você risca, apaga. Mas se botar fogo numa floresta, não tem mais jeito. Isso é um alerta para nós. Alerta para nós. Mas olha comigo que o versículo 7b mostra o propósito de chantagear os obreiros. O rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mas por que essa palavra aqui tem tanto peso?
essa ameaça aqui. Já tinha algum precedente aqui em Jerusalém, nesse assunto? Já tinha. Lembra quando veio Zorobabel, depois veio Esdras, depois vem Neemias? Quando se começa a construir o templo, vem o problema dos inimigos. Mandaram uma carta lá para Tarshish: olha, esse negócio aí tem conspiração aqui, esse pessoal está mal intencionado, eles vão se rebelar, eles vão criar problema aqui. E aí vem de lá de cima uma carta: para tudo. Para tudo. Numa época, irmãos, em que as coisas não eram tão fáceis de esclarecer como são hoje. Então, mais uma vez, o inimigo está usando a mesma arma. Olha, o rei vai ficar sabendo. Estão dizendo por aí que você está com más intenções, que você está armando tudo aí para ser rei em Judá. Está dizendo por aí que você até contratou profetas para pregar em Jerusalém que esse é o rei. E essa carta vai chegar lá. Então é melhor você vir para cá e vão sentar e vão conversar, porque se você não conversar, a coisa fica pior para você. Isso se chama de chantagem. Qual era o propósito? Versículo 9, olha comigo qual era o propósito. Pode ler o 9 comigo? Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora preste atenção, quantos deles procuravam atemorizar? Todos. Atemorizar quem agora? Neemias? Não. Atemorizar quem? Todo mundo. Agora, o ponto não é só atemorizar o líder, é atemorizar também os liderados. Agora não era este ou aquele, agora todos estão mancomunados e todos querem atingir todo mundo com o quê? Com medo. Medo é um negócio complicadíssimo, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que medo é mais do que um sentimento, medo é um espírito. É nesse sentido que Paulo escreve em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. Uma pessoa com medo, ela não faz nada. É por isso que o amor lança fora todo medo. Eles querem botar medo, porque se você está com medo, você não faz nada, você larga tudo. Bom, essas foram as armas contra quem? O povo de Deus, com que propósito? Paralisar a obra. Pergunta aí, o que é que nós vamos fazer com isso? O que é que Neemias fez? Quais são as armas dos obreiros de Deus para vencer estes inimigos? Então vamos dar uma olhadinha agora, o contraponto disso. O que é que Neemias fez? Primeiro, olha comigo o versículo 2. Sambalau e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias no vale do Ono, porém intentavam fazer-me mal. Eu chamo isso de discernimento espiritual. Porque eles não disseram assim: Neemias, vem cá, vamos sentar aqui que eu quero fazer mal para você. Vem cá que eu estou querendo muito paralisar essa obra. Eles chamaram para sentar ao redor da mesa. Chamaram para um concílio, para uma reunião, para uma assembleia de discussão do assunto. Mas Neemias, que era um homem que já tinha tino espiritual e administrativo, sabia que o que estava por trás desse convite era uma coisa maliciosa, maldosa, para prejudicá-lo e para paralisar a obra. Eles não queriam a reconstrução de Jerusalém. Ora, irmãos, Jerusalém é um símbolo da igreja. Hoje nós lemos, vocês que estavam no culto agora há pouco, se lembram disso. Quando João é chamado para ver a noiva, a esposa do Cordeiro. E quando ele avista, ele vê a nova Jerusalém. Jerusalém é um símbolo da igreja. E esses inimigos são um símbolo de todos os inimigos da igreja.
diabo, o mundo, a carne. E quando todos se unem para atacar a igreja. E é muito importante você entender o que Jesus Cristo disse lá na oração sacerdotal. O mundo os odeia como odiou a mim. O que é o mundo, irmãos? O que é mundo? Algumas pessoas pensam que mundo são as coisas que nós apalpamos. Ir à praia, assistir um jogo de futebol, a mulher usar um batom e um brinco. Você frequentar um lugar bonito. Não, isso não é mundo. A natureza que Deus criou não é esse mundo. Mundo é um sistema de valores contrários aos princípios de Deus. É uma cosmovisão contrária ao reino de Deus. É uma forma de ver a vida diferente da forma que Deus vê. É você ligar a sua televisão e perceber que o que eles estão passando é contrário daquilo que você crê. De vida, de sexo, de casamento, de criação de filhos, de família, de trabalho, de dinheiro, de lazer, de oportunidades, de vida espiritual. A visão que se passa é outra. E mundo é sistema. Esse sistema sempre odiou a igreja. Você, ao ser fiel cristão, você vai bater de frente com esses valores que o mundo oferece. E de fato este mundo tem um propósito: fazer-nos mal e fazer a igreja parar. Para que você faça isso é preciso o quê? Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Se a gente não tiver discernimento espiritual, irmãos, a gente embarca nessa canoa furada. Segunda coisa, segunda arma dos obreiros para vencer os inimigos, é a compreensão da importância da obra que nós estamos fazendo. Olha o versículo 3 comigo. Olha o versículo 3 comigo. Sambalá, não, versículo 3, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não posso o quê? Não posso ser. Então, primeira coisa, vamos pensar nessa primeira frase. Estou fazendo grande obra. Qual é a obra que você está fazendo? Que obra você está engajado nela? Estou fazendo, não farei não. Vou fazer uma grande, não, estou fazendo. Não fiz não, estou fazendo. No momento em que você entende que você está engajado numa grande obra, você está dizendo o seguinte: não tem tempo para perder. Não tem tempo para dialogar com o inimigo. Não tem tempo para gastar energias com os críticos. Eu não tenho tempo para me distrair com outras coisas. Eu estou focado. Estou fazendo uma grande obra. Agora, amados irmãos, se nós não estivermos fazendo uma grande obra, vocês acham que se corre o risco de se distrair, ou ficar com medo, ou perder o ânimo diante de tantos ataques como nós abordamos aqui? Agora deixa eu fazer uma pergunta: vocês acham que os crentes hoje mesmo, todos eles estão envolvidos numa grande obra? Vocês já imaginaram se cada crente, cada membro da igreja, tivesse consciência de que ele é um obreiro, de que ele é um ministro da reconciliação, de que ele recebeu de Deus dons e ministérios, e que ele pode e deve usar esses dons para a edificação do corpo de Cristo, e que ele está onde está, na escola, no trabalho, na família, na parentela,
como um servo de Cristo, fazendo a obra de Deus. E que quando o inimigo chega para distraí-lo, ou tentá-lo, ou desviá-lo, ou intimidá-lo, ou destruí-lo, ele está focado: eu estou fazendo uma grande obra. Ou quando recebemos propostas mais promissoras. Por exemplo, eu gosto muito, eu não tenho nenhum problema, irmãos, com vida e carreira política. Aliás, eu amo política desde criança. Mas vocês vão de convir comigo que há muitos pastores hoje, que o sonho da vida dele é ser um vereador. Ser um deputado, então, os olhinhos chegam a brilhar assim, ó. Tem algum problema de ser vereador, de ser deputado? Uma bênção. Aliás, os reformadores imaginavam isso, é uma sacrossanta vocação. Porém, gosto mais da fala de Charles Haddon Spurgeon aos seus alunos, quando disse a eles assim: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês, para vocês serem embaixadores em qualquer lugar do mundo, não baixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se você não tiver uma noção de que você está envolvido com a grande obra, os brilhos da riqueza, ou os brilhos do sucesso, ou os brilhos da fama, ou os brilhos das vantagens imediatas, vão seduzir e vão conquistar o seu coração. Neemias não teve qualquer outra noção a não ser reconstruir Jerusalém, e por isso ele botou a mão na massa. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que era homem de confiança do rei, tinha vindo em nome do rei, com a provisão do rei, com a confiança do rei, para reconstruir Jerusalém, e nenhuma boataria, e nenhuma falsa notícia haveria de abalar a confiança dele, por causa da obra que ele estava fazendo. Estou fazendo uma grande obra. Agora, a terceira arma que ele usa para enfrentar o inimigo. Qual que é a primeira? Discernimento espiritual. Qual a segunda? Compreensão da obra que está fazendo. Terceiro, prudência espiritual. Verso 3 ainda, olha aí. Estou fazendo uma grande obra. Qual é a justificativa agora? De modo que não poderei o quê? Descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Em outras palavras, a obra é mais importante. Porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Porque a obra de Deus não pode parar. E se eu descer, ela para enquanto eu vou estar conversando com vocês. Meus irmãos, isso é fundamental. Nós chamamos isso de prudência espiritual. A obra não pode parar. E vejam vocês que eu estou falando de Neemias como um reconstrutor. Mas isso aponta para uma verdade espiritual. E com respeito à verdade espiritual, a obra de Deus não pode parar. O mundo é cinético e quem para já está dando marcha ré. Concordam comigo? Se o mundo está em movimento e você para, você está andando para trás. Não dá para parar. Essa consciência é fundamental. E é por isso que Neemias, por prudência, disse: eu não vou descer, eu não posso descer, eu não posso comprometer a continuidade da obra. Quarto lugar. Qual foi a quarta arma que eles usaram para enfrentar o inimigo? Olha comigo o versículo 4. Eu chamo isso de firmeza de propósito. Vamos ler o 4 de novo? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Você chama isso de consistência.
Consistência. Quem assistiu o filme O Advogado do Diabo aqui? Alguém assistiu? Várias pessoas assistiram. É um filme pesado, mas vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Porque quando o filme termina, é um negócio maluco, meio doido mesmo o filme. Mas quando o livro termina e o camarada está numa nova vida, agora com novos propósitos e com disposição de não cair naquelas armadilhas que caiu, que levou à ruína e à morte da mulher, etc, etc, etc. Ele está saindo de um tribunal onde ele não negociou valores, ele não negociou princípios, ele não deu jeitinho para ficar rico. E aquilo foi chocante. E quando ele está saindo do fórum, uma repórter atrás dele para fazer uma entrevista. E ele não está querendo dar entrevista. Mas a repórter quer mostrar no seu artigo quão probo, quão honesto, quão íntegro, quão magnífico, quão exemplar ele tinha sido no tribunal. Até que pela insistência dela, ele para e abre caminho para a entrevista. E nesse momento o filme, cuidadosamente, transfigura o rosto da repórter, o rosto do diabo. Passando a seguinte ideia: o inimigo tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro, muda de tática, muda de metodologia, muda de estratagema, para te pegar. Falou uma vez, chamou duas vezes, chamou três vezes, chamou quatro vezes, vem. Eu dei o quê? A mesma resposta. Foi isso que Jesus fez. Está escrito. Pronto. Não tem conversa, não tem diálogo, está escrito. Eu não vou descer. Eu não vou negociar. Agora pensa comigo, foi isso que Eva fez no jardim lá no Éden? Foi isso que Sansão fez no colo da Dalila? Foi isso que o pródigo fez ao olhar para fora dos muros da casa dele, o país distante? Então, irmãos, aqui para nós é uma lição, uma grande lição. Mas vamos ao penúltimo princípio que eu quero abordar com vocês. Armas para enfrentar os inimigos. Eu chamo isso de integridade pessoal. Versículos 6 a 8. Olhe comigo, mais uma vez, o teor da carta. Da carta aberta. O que é uma carta aberta, hein, gente? Para quem você manda uma carta aberta? Todo meio, para todo mundo. Para quem interessar possa. O teor da carta era esse: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Vamos ver como é que ele responde a isso, essa carta aberta. Confira agora comigo, versículo 8, todo mundo lendo comigo, vamos lá? Mandei dizer-lhe, que tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que o inventa. Por que ele disse isso? Uma palavra assim, bem, desculpa da expressão, porque a expressão não é bonita não, mas eu vou usá-la com o devido respeito, porque é comum. Isso é não ter rabo preso. Imagina se Neemias tivesse alguma coisinha, pendência, uma coisinha complicada lá que não podia vir à tona. Ele estaria mudo, ele estaria cedendo à pressão, vou lá mesmo negociar.
Tem muitas mesas de negociação que só acontecem porque as pessoas são prisioneiras. Tem muitos acordos que precisam ser feitos para que não venha à tona coisas piores. Neemias está aqui lidando com essa firmeza e com essa transparência, porque ele tem convicção de dizer: tudo isso aí é mentira, tudo isso é invenção do seu coração, nada disso aconteceu. Então eu não temo que porventura uma carta aberta chegue ao rei. O rei me conhece, o rei sabe quem eu sou, eu não tenho nada a temer, eu nada devo, e a obra vai continuar. Olha que coisa bonita. Mas talvez, puxando agora para o campo espiritual, você tenha até cometido algum erro na vida. O inimigo quer aproveitar isso, porque o diabo tem duas táticas. A primeira tática do diabo é dizer: peca, vai ser bom, vai ser muito gostoso, você vai ter muito prazer, você vai tirar muito proveito disso. E ele doura a pílula, ele faz o fruto proibido a coisa mais deliciosa do mundo para você. Depois que você peca, o diabo chega e diz: agora não tem mais jeito não, agora você não sai dessa não, agora acabou, agora você é meu. E aí eu evoco aquele sonho que Lutero teve, quando o diabo aparece para ele, uma lista enorme de pecados que ele havia cometido. Está vendo aí, Lutero? Você fez isso, você fez aquilo outro. E no sonho Lutero respondeu assim: é verdade, fiz tudo isso. Só tem uma coisa que não está nessa lista. É que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Ainda que você tenha cometido um deslize, um erro, um pecado, você e eu precisamos entender isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de quanto pecado? Todo pecado. Então, mesmo que o diabo venha e chantageie você com uma carta aberta de acusação, entenda uma coisa: você tem dois intercessores, você tem Jesus Cristo, o seu advogado justo, está à destra do Pai, intercede por você. Ele é o seu grande sumo sacerdote. Quando você grita por socorro, ele sai, corre em sua defesa. E é por isso que a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Louvado seja Deus. Se não bastasse esse advogado que você tem à destra de Deus, você tem o Espírito Santo, que intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você. De forma intensa, de forma agônica e de forma eficaz. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa: é que se estamos debaixo do sangue do Cordeiro, o braço da morte não pode nos atingir. Quando aqueles primogênitos israelitas foram poupados da morte naquela fatídica noite no Egito, não é porque os primogênitos do Egito fossem melhores dos que os primogênitos egípcios,
A diferença entre eles não era as virtudes que cada um possuía, a diferença entre eles é que uns estavam debaixo do sangue, outros não estavam. Então entenda isso, amados. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E quando o inimigo vier nos chantagear, nós podemos afirmar isso. Alguém escreveu, quando o diabo vier acusar você, eu conheço o seu passado, você pode responder, pois eu conheço o seu futuro. Eu estou justificado. Mas o seu futuro é condenação eterna. Finalmente, irmãos, eu quero terminar aqui. A última arma que Neemias mostra para nós como lidar e enfrentar esses inimigos é a oração por fortalecimento. Olha o versículo 9, a parte B. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aqui tem um princípio importantíssimo, irmãos. Você e eu não podemos ser arrogantes nesta área de batalha espiritual. Firme sim, arrogante não. O que é ser arrogante? É você achar que você pode enfrentar o diabo e as suas hostes sozinho, com as suas armas, de cara limpa. Não entre não. Não entre não. Porque tem muitos autores hoje de batalha espiritual que passam uma ideia, irmãos, que o diabo é uma formiguinha inofensiva, que você vai lá e esmaga. A Bíblia não nos autoriza a pensar assim. Está lá em Judas, o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor te repreende. Paulo diz que nós não devemos ignorar os desígnios dele. Paulo diz que você precisa ser revestido com poder e ser tomado de toda a armadura de Deus. Mas agora Neemias está nos ensinando uma lição. Ele tem coragem, ele tem firmeza, ele tem vida irrepreensível, tem vida irrepreensível, mas ele entende outra coisa. Eu não posso permanecer nessa luta vitoriosamente sem o socorro de Deus, sem a ajuda de Deus. O que ele vai dizer então aí? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você precisa ter as mãos fortalecidas? Se nós não formos fortalecidos, irmãos, as nossas mãos ficam frouxas. Nós precisamos ser fortalecidos. Quem fortalece as nossas mãos é Deus. Que Ele nos ajude, queridos. Porque essas lutas que Neemias enfrentou, só muda de endereço. São as mesmas que nós enfrentamos ainda hoje. O arsenal do inimigo é muito variado. E ele usa as mesmas armas e outras mais. Mas o nosso socorro vem de Deus, a nossa vitória vem de Deus. Nós pertencemos a Deus, nós estamos fazendo a obra de Deus. E quem nos guarda é Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vocês vão ter aí um tempinho para tomarem uma água, quem precisar ir ao banheiro. E aguardar então o culto das 19 horas, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Deus sustente e fortaleça cada um de vocês. Deus amado, nós queremos te dar graças, porque pudemos mais uma vez abrir a tua palavra e examiná-la. E esta palavra é tão boa, é tão instrutiva. Esta palavra é nutritiva para a nossa alma. Ela é pão, ela é carne, ela é leite, ela é mel. Essa palavra é tão preciosa que ela é melhor do que muito ouro depurado. Ela ilumina os nossos olhos, ela alegra o nosso coração, ela restaura a nossa alma. Meu Deus, dá-nos fome pela tua palavra, dá-nos coragem e disposição para buscarmos em primeiro lugar a tua palavra, para nos alimentarmos dela, para sermos instruídos por ela, para sermos fortalecidos por ela, para sermos santificados através dela.
Dá-nos amor à tua palavra, Deus. Dá-nos mais tempo para nos dedicarmos ao estudo e ao exame da tua palavra. E ajuda-nos a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo.